Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração, querido professor, querido aluno da Escola Bíblica. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba, que é liderada pelo pastor Djalma Silva. Nós estamos caminhando para o final de mais um trimestre e já chegamos na lição de número 11, que traz o título O Reinado de Ezequias. Hoje vamos estudar a história de um dos reis mais importantes do Reino do Sul, do Reino de Judá. O rei Ezequias, ele que reinou de 715 a 686 a.C. Isso é uma lição muito preciosa. Ele que viveu os dias da queda do Reino do Norte em 722. Ele tinha começado a reinar com pouco tempo quando o Reino do Norte foi derrubado. E ele vai ter uma experiência com o mesmo império que derrubou o Reino do Norte. Então é uma lição muito preciosa que nós vamos estar estudando hoje. E Salmanaser derrubou o Reino do Norte, foi sucedido por Sargão II, e seu filho Senaqueribe sucedeu o seu pai, que Ezequias vai ter esta experiência justamente com Senaqueribe. Então, o reinado de Ezequias. A palavra Ezequias significa Iavé fortaleceu-se, ou Iavé fortalece, ou Javé é fortaleza. Esse é o nome desse rei. Preste bem atenção, o nome do rei já tem um significado muito especial. Então vamos lá. O textuário nos diz assim, desta lição: No Senhor, Deus de Israel, confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, versículo 5. O objetivo geral desta lição será asseverar que o Senhor ouve a oração dos que o temem. E os objetivos específicos são, primeiro, apresentar o íntegro reinado de Ezequias, mesmo em um momento de profunda crise moral e espiritual, que vinha acontecendo também ligado ao Reino do Sul. Ezequias fez o diferencial e é considerado o grande reformador do Reino do Sul. Segundo, sinalizar as afrontas de Senaqueribe, o rei da Assíria. Terceiro, registrar o fim de Senaqueribe. Como o textuário descreve, diz assim: No Senhor, Deus de Israel, confiou. Então, a marca do rei Ezequias é esta, a confiança em Deus. E essa confiança dele, que é tão inabalável, que é descrita assim: de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ezequias é o 13º rei do Reino do Sul, da dinastia de Judá, da dinastia de Davi. E são 20 reis que vão governar, reinar no Reino do Sul. Vai terminar com Zedequias, ele é o 13º. E diz que, de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Ele será sucedido por seu filho Manassés, um filho que ele vai reinar, ele vai gerar. Depois de uma oração, ele está sentindo condenado por uma doença, não vai descer da cama, e ele clama por misericórdia. Deus manda o profeta Isaías profetizar para ele, acrescentando-lhe 15 anos de vida. E desses 15, no terceiro ano de vida, da nova vida, ele gerou Manassés, que se tornou o seu sucessor. Mas é interessante porque a marca dele é essa, a confiança no Senhor Deus de Israel. Confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante. Cada rei deixava a sua marca, mas tem reis, principalmente no Reino do Sul, que deixaram marcas assim exclusivas, singulares, porque não tem outro igual que tenha
deixado uma marca de confiança no Senhor, como Ezequias. De igual modo, veja Josias, como é singular o rei Josias. Diz assim, capítulo 23, versículo 25 do segundo livro dos reis, 23 e 25. Antes dele, de Josias, não houve rei que lhe fosse semelhante. Quer dizer, nem Ezequias se compara nesse aspecto que será revelado agora. Que se convertesse ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés, e depois dele nunca se levantou outro igual. Veja a singularidade de Josias em relação à conversão. Nós vamos ter uma lição em cima de Josias, que será a próxima lição, a 12ª. Mas a marca de Ezequias é a confiança. E a de Josias, a conversão ao Senhor, de alma, de coração, de dedicação à lei de Moisés. A verdade prática nos diz assim: Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. É notório que Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração. Isso não significa que essa expressão que Deus sempre ouve, ele vai ouvir sempre, né? Isso é comum. A Bíblia diz que seus ouvidos não estão fechados, que não possam ouvir, mas que ele guarda, ele vai guardar sempre. Agora, guardar não significa livrar de tudo, todos os perigos e males e afrontas, né? Mas ele vai guardar sempre o seu povo. Há questões que ele permite acontecer algumas coisas, mas aí ele guarda a vida, preserva, né? E se por acaso ele permitir que seja até removido da terra, é porque ele guardou de certo modo até dentro da fidelidade, né? Até o fim, pois ele é o nosso guardião, não dormita. E essa expressão tem muito que nos ensinar hoje com a lição do rei Ezequias. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto e agradável aos olhos do Senhor. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. É notório que o trabalho de Ezequias como rei, que deixa uma marca tão profunda, a sua história é tão importante dos registros históricos que ela é narrada 3 vezes em 3 livros diferentes. Primeiro, no segundo livro dos Reis, capítulos 18 a 20, narra a história de Ezequias. Depois, segundo livro das Crônicas, 29 a 32, narra a mesma história. E aí vão aparecendo pequenas nuances de detalhes que faltou numa, aparece na outra. E terceiro, no livro do profeta Isaías, dos capítulos 36 a 39. O profeta Isaías está dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao 39 e do 40 ao 66, o que corresponde à divisão do Antigo e o Novo Testamento, 39 e 27, né? E aí dá 66 livros. Então o profeta Isaías é dividido dessa maneira. E nos capítulos finais de Isaías, 36, 37, 38 e 39, é contemplado com a história do rei Ezequias. Veja que história importante, que narrativa importante, e o fato de Ezequias. O livro dos Reis, no capítulo 20, diz assim, segundo o livro dos Reis, capítulo 20, versículo 20 e 21.
quanto aos mais atos de Ezequias, veja só, quanto aos mais atos de Ezequias ou feitos de Ezequias e todo o seu poder, e aí a sua liderança, a sua gestão, o seu reinado, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade. Porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. A história de Ezequias, ela se fecha com essa declaração, com essa síntese dos atos de Ezequias, e destaca aqui o açude e o aqueduto que ele fez e como ele trouxe água para dentro da cidade de Jerusalém. Esse é um dos feitos mais extraordinários da história de Ezequias. Porque ele, quando foi ameaçado pelo Império Assírio, ele usou de uma estratégia extraordinária. A cidade de Jerusalém, ela é conhecida por ter uma única fonte de água viva. No topo da montanha, água é uma riqueza. E essa fonte é a fonte de Quihon, que a Bíblia chama de Gion, fonte de Gion, citada nas Escrituras mais de uma vez. Salmo 46 faz referência a essa fonte quando diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Essa fonte ela passou a alimentar uma piscina ao sul, chamada piscina de Siloé, que aparece no Novo Testamento, no Evangelho de João, capítulo 9. Um cego de nascença é curado no tanque de Siloé. E essa fonte, ela corria o rio para fora da cidade, na parte sudeste, que faz um encontro com o Vale de Cedron, o parte sul do Vale de Cedron. O rei Davi descobriu a entrada dessa fonte e conquistou a cidade de Jerusalém, porque havia um canal feito, antigo ali, pelas fontes, que levava para dentro da cidade, feito pelos cananeus, né? E nos dias de Jebuseu estava lá esse canal. O rei Ezequias chegou e ampliou este canal, e lhe deu uma estrutura moderna. E quando ele soube da invasão dos assírios, ele sabia que eles poderiam envenenar as águas por fora e atingir toda a cidade por dentro, que dependia dessa fonte. O que ele fez? Ele desviou o curso das águas, ele cortou um canal no meio da rocha. Os homens trabalharam dia e noite se revezando, e enquanto cortavam a pedra para fazer esse canal, eles registraram na parede, eles iam com lamparinas a óleo. Foi um trabalho assim, que exigiu muita energia humana, um serviço braçal muito forte, intenso, mas era em nome da sobrevivência, preservar água dentro de Jerusalém por conta do cerco de Senaqueribe, e realizar esse feito. E eles fizeram um plano vindo do norte e outro grupo vindo do sudeste para se encontrar. E então eles foram cortando a rocha até que se encontraram. No ponto que eles se encontraram, eles cravaram na rocha aquele encontro e registraram todo o texto. E isso é importante porque a arqueologia achou esse canal de Ezequias, encontrou o registro, né? E foi copiada essa placa, está no Museu de Istambul e tem uma cópia no Museu de Israel hoje. Então é um fato extraordinário, e a Bíblia diz que, em relação aos feitos de Ezequias, está o açude e o aqueduto, né? Que é o canal de águas, por isso é dito como açude, e o aqueduto, que é o canal de passar água, que vem de água, e duto, que é canal, um canal de águas.
esse registro ficou marcado na história e é importante porque a história de Ezequias tem muitos achados arqueológicos em torno dele. É essa questão do canal de Ezequias. Outra é o cerco da cidade de Laquis, né? Que você já vê aqui a cidade de Laquish, que é Laquis. Na Bíblia é Laquis, é Laquish. Que Senaqueribe está aqui e daqui ele vai descer para o Egito e ele manda sua embaixada para aqui para ameaçar Ezequias em Jerusalém. Então, o cerco de Laquis foi registrado e ficou lá na Síria. Isso foi encontrado em 1850. Está lá um paredão enorme, foi levado para o museu e tem toda uma descrição das armas de guerras, o armamento bélico e toda a sua estrutura para conquistar a cidade de Laquis. Como é que os assírios trabalhavam. Então, é um registro importantíssimo. E outro foi o prisma de Senaqueribe, que ele registrou que Ezequias resistiu ao seu poder e ele cercou Jerusalém e Ezequias, como se faz com um pássaro numa gaiola ou um rato. E ele registrou esse fato. Então, o rei Ezequias está bem assegurado historicamente, arqueologicamente, não temos nem o que questionar, apenas agradecer a Deus por esses registros extra-bíblicos. Apesar de que não dependemos de qualquer evidência para crer na veracidade das escrituras, mas eles lançam luz para a nossa interpretação também do contexto histórico, militar da época, bélico. Então essa é a importância dessa visão, desta lição do rei Ezequias, né? E como ele foi um homem temente, que é a sua marca, né? Ele confiou no Senhor e orou ao Senhor, o Senhor deu resposta. Então, uma das grandes temáticas dessa lição é a oração do rei também. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração. Uma das questões é a serpente de bronze, que foi feito lá no livro de Números. Os judeus lhe chamavam de Neustan, quer dizer o bronze mesmo, literalmente, o bronze sagrado. E ficaram por muito tempo prestando oferendas a essa serpente. O capítulo 18 diz assim, versículo de número 4: removeu os altos e quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã, o bronze. Era comum a veneração à serpente no Oriente Médio, é visto nos registros desde a Babilônia, Síria, Egito. O culto à serpente era muito comum. Os faraós usavam a serpente em cima da sua cobertura, que não era uma coroa naquela época. Então, muitos reis usaram a serpente como símbolo de sabedoria, de poder, de força, para expelir o mal. Então, havia um culto à serpente. E esse culto também foi, depois que Deus operou um milagre por meio de uma serpente simbólica, que apontava muito mais para o sacrifício de Cristo, que alguns entendem que a serpente foi mostrada vencida na haste, presa na haste, que olhasse para ela ficaria curado. Talvez ela represente a serpente vencida na cruz. A Bíblia diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Para não dizer que a serpente é símbolo de Cristo, né? Mas do triunfo. É o ato simbólico. Ali havia redenção para o povo que olhavam para aquela serpente na haste.
E isso virou um culto por muito tempo, mas deu um basta nos dias de Ezequias, o homem da reforma. E aí a gente vê a grandeza desse rei. O justo reinado de Ezequias, um rei reformista. Aqui nessa lição, Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém. Reuniu os sacerdotes e levitas e lhes propôs uma nova aliança com Deus. Segundo o livro das Crônicas 29, registra como ele fez essa convocação. Inclusive, essa restauração inicial foi o Reino do Norte ainda estava de pé e ele convocou também o Reino do Norte para participar e muitas pessoas correram para lá. E com a destruição de Samaria, muitos fugiram também para o Reino do Sul. O rei mandou destruir os altares pagãos e reabrir as portas do templo, porque seu pai, o rei Acaz, havia fechado a porta do templo. E agora ele cumpre essa missão de abrir as portas do templo. É importante porque Ezequias foi criado com um pai que era oscilante na fé, copiou o altar de Damasco, fez tantas coisas erradas, mas fechou as portas do templo. Ele teve um coração diferente. E a Bíblia faz questão de citar o nome da mãe dele, o que subentende que sua mãe plantou a fé no seu coração, no Deus único e verdadeiro. E ele não se deixou influenciar pelos péssimos ensinos de seu pai. E ele se chegou ao Senhor de tal forma e não se apartou do Senhor. E o texto diz: se chegou ao Senhor e não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Veja como ele era temente. Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. E aí ele propôs uma reforma. E essa reforma, ela envolve a purificação dos lugares sagrados. Uma tradição que entrou em Canaã, que vem dos cananeus, dos filisteus e outros povos, que foi copiada pelos israelitas na época. Era a construção dos postes ídolos. Essa palavra poste ídolo sempre vem Asherá, em hebraico, que é Azerá. Era uma deusa fenícia também. E outra, além dos postes ídolos que tem, era os lugares altos, que eram pequenos montículos feitos e colocavam o altar em cima. Os arqueólogos têm achado muitos desses da antiguidade, dos dias principalmente do Reino do Norte. Mas havia também no Reino do Sul essa prática. E Ezequias mandou destruir tudo isso, os postes ídolos, os lugares altos, os ídolos dos bosques. E ele faz essa purificação com a convocação de Ezequias. Os sacerdotes e os levitas se reuniram, se prontificaram a purificar e a santificar a casa do Senhor. Ele faz um investimento tremendo na casa de Deus, faz uma restauração, assim como Joás também fez uma purificação e ele agora faz outra, uma mais intensa. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e o sacrifício conforme a lei de Moisés. E ele faz algo tão grandioso, reestrutura inclusive a festa da Páscoa que estava parada. A adoração nacional que envolvia toda a nação, inclusive o Reino do Norte,
A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou a maioria, os maiorais da cidade, para estarem na casa do Senhor. Embora houvesse reino do norte e reino do sul, e o reino do norte criou seus templos lá, separou sacerdotes não da tribo de Levi, desde Jeroboão isso foi realizado. Tinha as duas representações nos bezerros. Ezequias ele faz uma campanha envolvendo partes do reino do norte, que já está enfraquecido, que nos dias que ele começou a governar está somente o governo de Samaria, eles estão mais quebrantados, né? E o texto revela como ele faz essa campanha e o pessoal do norte vem participar com ele da Páscoa em Judá. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento de muita comoção que o rei, seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Então agora ele consegue esse feito extraordinário de promover essa restauração e essa festa da Páscoa. Então percebe-se que Ezequias ele vai prosperando naquilo que vai realizando com a bênção de Deus, porque o justo reinado de Ezequias tem a justa recompensa de Deus. Deus vai recompensando com a prosperidade. Porém, a Bíblia diz que depois dessas coisas veio Senaqueribe. E o texto é muito claro quando diz que Senaqueribe chega no 14º ano do rei Ezequias. 14º ano de Ezequias. Ou seja, se ele começou a reinar em 715, né? É 701, quando chegou Senaqueribe. No 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortificadas de Judá e as tomou, as cidades fronteiriças, as cidades fortalezas. Então, Senaqueribe, Assur na Assíria, Babilônia está aqui ao sul, que é o crescente fértil, né? Nínive está aqui, olha. O rei Senaqueribe está aqui, ó. Aqui é a cidade de Carquemish, né? O Império Assírio, 701 nos dias de Senaqueribe. Então ele desce para Samaria, Jerusalém, tá certo? Está aqui. E Senaqueribe, ele é um rei poderoso, filho de Sargão II, começou a governar em 705 até 681, a ordem é sempre decrescente, e até chegar no zero a era cristã. 705 a 681 é o período do reinado de Senaqueribe, filho de Sargão II. O Império Assírio estava em franco crescimento, o Império. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro nos dias de São Manassés. Agora Senaqueribe, rei da Assíria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Qual foi a rebelião de Ezequias? Nós sabemos que desde o início, Acaz, desde os dias de Jeú, rei de Israel, que há um registro, Jeú se curvando diante do rei da Síria. Dos dias de Menahem, ele pagou imposto
ao rei da Assíria, e Acaz, nos dias do rei Peca, que fez uma aliança com o rei Rezim da Síria do norte, a capital de Damasco. Então o rei Acaz, o pai de Ezequias, mandou dinheiro para que os assírios viessem salvá-lo. E Tiglat-Pileser veio e lhe salvou. E ele ficou pagando imposto. E Ezequias agora ele faz uma aliança com os egípcios. Os egípcios estão crescendo nesse período que os assírios estão no comando de Senaqueribe. Então é a vez dos egípcios entrarem em cena também. Por quê? Os núbios, que são os cuxitas de Cush, eles fazem aliança com os egípcios e formam um só império, um só poder. Então, esse é a 25ª dinastia dos egípcios. É o período em que os núbios passam a assumir o governo do Egito, faraós núbios. E é nesse período que Ezequias vai fazer uma aliança e Senaqueribe toma conhecimento e ele vai enviar a sua embaixada. Ele vem, conquista a região do sul, Laquis, e manda ameaçar o rei Ezequias por conta dessa aliança. E o texto sagrado nos diz literalmente que ele se rebelou contra os assírios. E o versículo 14 do capítulo 18 diz: Então Ezequias, rei de Judá, enviou mensageiros ao rei da Assíria, a Laquis. Quando o Senaqueribe chegou, que cercou a cidade de Laquis, foi o grande triunfo dele, Ezequias mandou seus mensageiros: Eu errei. Retira-te de mim, tudo o que me impuseres suportarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. E deu-lhe Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Foi quando Ezequias arrancou das portas do templo do Senhor e das ombreiras o ouro de que ele, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Onde tinha ouro, ele foi em busca para pagar ao rei da Assíria, Senaqueribe, para não ser destruído. Contudo, o rei da Assíria enviou de Laquis a Tartã, a Rabsaris e a Rabsaqué, com um grande exército ao rei Ezequias, a Jerusalém. Subiram e vieram a Jerusalém, tendo eles subido e chegado, pararam na extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Tendo eles chegado, o rei saíram-lhe ao encontro Eliaquim, filho de Ilquias, o mordomo, Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista. E eles vêm como ameaça a Ezequias e diz para ele, no versículo 21, confias no Egito, esse bordão de cana esmagada, o qual, se alguém nele apoiar-se, entrará pela mão e a traspassará? Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Ele está revoltado por conta disso, porque essa é a notícia que Ezequias está pegando o apoio do Egito, né? De sorte que o texto mostra que tanto o livro de Isaías vai fortalecer e o livro de tanto Isaías quanto o livro das Crônicas, que há uma rebelião da parte de Ezequias contra o rei Senaqueribe.
E como os núbios eles estão vindo pelo deserto atacar esse cerco, o capítulo 19, versículo 9, diz assim: o rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane, o teu Deus em que confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Então não confie no seu Deus por conta disso. Esse é o momento de desafio para os assírios e para Ezequias. Durante o cerco a Jerusalém, Senaqueribe usou uma estratégia intimista, que era justamente uma intimidação psicológica, que eram as ameaças. Qual é a nação que vai poder resistir a mim? Quem resistia ao grande rei, que era o título de Senaqueribe, o grande rei? Quem pôde resistir ao grande rei? E ele começa a mostrar e diz que ele humilha o povo que estão em cima da muralha de Jerusalém, nos portões, conversando com os representantes de Ezequias. E ele diz que os assírios têm tantos cavalos para oferecer, mas é uma pena que Judá não tem tantos homens para montar. Ele diz também que quando eles cercarem a cidade de Jerusalém, não vai escapar ninguém. Os homens vão perecer de tanta fome que vão comer seus excrementos e beber suas urinas para saciar a sua fome. A coisa é tão humilhante que ele vai dizer, vai usar de uma ironia, vai dizer que o próprio Deus os enviou para destruí-los. E em parte ele tem razão. E depois vai dizer qual Deus que pode livrá-lo das minhas mãos. Porque os assírios se gloriavam de ter humilhado os deuses das nações ao conquistá-las. E pensam que esse mesmo tratamento poderá ser dado ao rei Ezequias. O temor do rei Ezequias. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá. Ezequias então vai consultar o profeta Isaías, pois era comum consultar o Senhor por meio do profeta. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Ele chegou para o profeta Isaías e disse: o teu povo está como uma mulher que está com dores de parto, mas não tem forças para dar à luz. E o profeta, ele manda uma resposta poderosa, porque ele diga para a Síria: e fui eu que determinei há muito tempo atrás que eles viessem para atacá-los. Veja, no capítulo deixa eu ver aqui, vai dar o versículo 25. Capítulo 18. Acaso subi eu agora sem o Senhor contra este lugar para destruir? Disse 18:25, o representante de Senaqueribe. Agora vamos aqui
capítulo 19, versículo 25, diz assim: Deus diz pela boca do profeta Isaías: acaso não ouviste que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses a montões de ruínas as cidades fortificadas. Deus está dando uma resposta para Senaqueribe, que ele há muito tempo tinha determinado que ele iria fazer isso. O que Deus não determinou foi que ele iria se opor ao próprio Deus. Aí Deus vai cobrar por conta disso. Mas para que Senaqueribe saiba que aquilo que ele faz porque Deus decretou para ele fazer, e como ele se opõe ao Deus que está no comando, não reconhecendo o seu senhorio, Deus vai puni-lo. E a humilhação de Senaqueribe será terrível, porque Deus está no controle de tudo, é soberano sobre a história, sobre o seu povo, sobre todos os acontecimentos. Veja só, o livre-arbítrio aqui é Senaqueribe se opor a Deus. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia do medo, o rei Assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. Veio por escrito as cartas. Ezequias pega essas cartas e leva para o templo de Deus e coloca debaixo do joelho. Era um homem de oração, de temor a Deus. A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente, conforme Isaías 37, 14 a 20. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Com eles está o braço de carne, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Ele disse isso para o povo. Era um homem de confiança profunda. E, apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que o livrasse daquele ímpio. E sabe o que Deus fez? Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito das ameaças de Senaqueribe. Como você vê aqui, veja esse exército caído, os homens mortos. Isso aqui é o milagre no campo de batalha. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. O texto sagrado diz, no capítulo 19, versículo 7, eis que meterei nele um espírito, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra. A espada o farei cair na sua terra. Quer dizer, o rei Senaqueribe seria morto na sua terra pela espada. Deus colocaria. Mas, quanto ao seu exército, Deus tomou outra providência. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu o livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma só vez
185 mil assírios. Como é que isso foi feito? De acordo com Flávio Joséfos, historiador dos Hebreus, no livro 10, capítulos 1 e 2, que narra essa história, principalmente no capítulo 2, no livro 10, ele diz que Deus mandou uma praga, uma epidemia. E no segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 15, nós sabemos que Deus age assim. E 24:15 diz assim: Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até ao tempo que determinou, e de Dan até Berseba morreram 70 mil homens do povo. De Dan a Berseba, de Dan no norte a Berseba no sul. 70 mil homens morreram por uma peste, e foi um anjo que trouxe. Provavelmente o mesmo evento se deu aqui. Um anjo veio numa noite só, matou 185 mil. Porém, o rei Senaqueribe, ele fugiu quando viu a grande morte no acampamento, essa hecatombe, né? Vamos chamar assim, um tombamento em grande escala, e fugiu. Porém, quando ele chegou lá, ele foi morto, assassinado pelos próprios filhos. Que Deus confortou seu filho, o rei Ezequias. Ele afrontou a Deus, e não somente o seu rei, mas o próprio Deus. Então ele recebeu a sua recompensa. E a lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá, pois ele foi temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele mesmo diante do medo e da insegurança. Por isso que o textuário diz: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.